Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe uma verdade espiritual que muitas vezes ignoramos: a diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é marcado pela ansiedade, pela pressa, pelas decisões precipitadas. É o tempo em que tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas existe um outro tempo, o tempo de Deus. E quando Deus entra na história, tudo muda. A Bíblia conta que o povo de Israel viveu 7 anos sendo oprimido pelos midianitas. Durante 7 anos eles plantavam, e quando chegava o tempo da colheita, os inimigos vinham como gafanhotos e roubavam tudo. Ano após ano, plantavam e eram roubados, esperavam e eram frustrados. Mas havia um problema espiritual por trás disso. O povo havia se afastado de Deus. Eles haviam deixado o Senhor em segundo plano. E quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, começamos a viver ciclos de derrotas. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus nunca falha. No momento mais difícil daquele povo, quando tudo parecia perdido, Deus aparece. E ele chama num homem chamado Gideão. Gideão não se via como forte. Ele se via fraco, medroso, escondido. Mas Deus olha para ele e declara algo poderoso: o Senhor é contigo, homem valente. Porque quando Deus fala sobre você, Ele não fala sobre quem você é hoje. Ele fala sobre quem você se tornará nas mãos dele. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora. Talvez pareça que tudo está sendo roubado da sua vida. Sonhos, forças, esperanças. Mas existe algo que você precisa entender hoje. O tempo do homem pode ser limitado, mas o tempo de Deus muda ciclos. Quando Deus decide agir, o cenário muda completamente. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as lutas, até mesmo as perdas. Tudo pode se transformar em propósito, porque no tempo de Deus Ele faz aquilo que ninguém consegue explicar. Foi assim com Gideão. Com apenas 300 homens, ele venceu um exército gigantesco. Não foi força humana, foi o agir de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, o impossível se torna realidade. Talvez você tenha chorado muito, talvez tenha passado por momentos de dor, mas a palavra de Deus diz em Isaías 43: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso significa que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E existe algo poderoso que Deus faz quando inicia um novo ciclo na vida de alguém. Ele restaura a dignidade, assim como aconteceu com o filho pródigo. Quando ele voltou para casa, esperando ser tratado como servo, o pai o recebeu como filho. Colocou uma nova roupa, um anel no dedo, sandálias nos pés. Era um novo começo. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo semelhante ao seu coração. Estou encerrando um ciclo de derrotas na sua vida. Porque quando Deus inicia um novo tempo, a colheita começa. Jesus disse em João 4:35: levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos para a colheita. Talvez você tenha semeado por muito tempo. Talvez tenha orado, esperado, lutado. Mas Deus nunca esquece uma semente plantada com fé. E existe uma promessa para aqueles que não desistem. Gálatas 6 diz: no tempo certo, colheremos se não desanimarmos. Por isso, não pare agora. Continue orando, continue confiando, continue caminhando com Deus. Porque quando o tempo de Deus chega, até aquilo que parecia impossível floresce. Talvez este seja exatamente o momento em que Deus está preparando algo novo para você. Um novo ciclo, uma nova história, uma nova colheita. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio no tempo de Deus. E lembre-se sempre, o tempo pode parecer difícil, mas quando Deus decide agir, o melhor ainda está por vir.